Etapa firme do Neymar. As novinhas estão querendo um jogo particular. Vem, 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 Neymar. Vem, 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 Neymar. As danadas sapequinhas com você querem jogar. Vem, 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 Neymar. Vem, 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 Neymar. Ele dribla minha mente e ataca o meu corpo. Isso é um absurdo. O juiz vai apitar, ele não pode ser expulso. Gosto quando ele faz gol e entra com bola e tudo. As novinhas estão querendo um jogo particular. Vem, 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 Neymar. Vem, 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 Neymar. Vem, vem. 98 Futebol Clube. Neymar não joga, ele só cisca. Ele só quer ser capa de revista. É milionário, anda de limusine, quer ficar tirando onda com a Bruna Marquezine. Neymar não joga, ele só cisca. Ele só quer ser capa de revista. É milionário, anda de limusine, quer ficar tirando onda com a Bruna Marquezine. Na seleção ele não faz gol, só sabe ficar pedalando. E aqui no Brasil todo mundo viu, só joga com São Caetano. É boleiro de ofício, mas no campo tá difícil. Na seleção canarinho, não ganha de ninguém, me traz de volta o Ronaldinho. Quando entra na... A gente tá em live, né? Estamos em live, deixa eu ajeitar aqui a tela. Eles ainda não estão nos vendo, mas estão nos ouvindo. Um minueto, deixa eu ver. Aqui, beleza. Boa! Bom, Estão me vendo aí? estão vendo vocês, estão vendo o Vini ou quase isso, né? Inclusive eu tenho que pôr uma foto dele daqui a pouco. Enquanto vocês forem começar, eu vou ajeitando. Mas é o seguinte, galera, vocês que estão presentes aí, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo debate nesse canal. Já teve um já meu com um louco de uma seita aí. E hoje teremos um debate futebolístico. Neymar, meus amigos, o tema tá até no título do vídeo. Neymar é gênio ou ele é um fiasco? E teremos aqui o tema principal, que foi o tema que começou esse debate. Neymar versus Vinícius Júnior, né? Também vai haver essa comparação aqui. De um lado nós temos o nosso Pip, que vocês já muito conhecem, vai defender a tese aí, hater Neymar. E o Vinícius, que já apareceu uma vez lá também no canal para falar de UFC, ele vai defender a tese de fã do Neymar, beleza? O debate é o seguinte, explicar as regras aí para vocês que estão assistindo. Vai ser 2 minutos de introdução para cada um, tá? E depois desses 2 minutos, eles vão aí para um embate. Se ficar desorganizado, eu volto a cronometrar aqui de novo e a gente faz dessa maneira, tá? Vocês do chat podem mandar perguntas, algumas perguntas inteligentes eu vou selecionar para poder colocar aqui para eles. Eu também teria uma pergunta para cada um mais para frente, beleza? Tudo certo? Podemos começar? Beleza, beleza então. Quem quer fazer a introdução primeiro aí? Eu posso fazer. Então vai lá, Pipe, faz sua introdução. 2 minutos, contando. Tá show. Bom, vamos lá então, né? Fazer a introdução. E eu vou seguir ali na linha que eu tenho 2 minutos aqui, né, galera? Pra quem não sabe. Eu, na verdade, não acho o Neymar ruim, né? Quem observa o futebol, quem vê, sabe que ele é bom com a bola no pé. Mas o meu problema com ele é a superestimação em cima dele, né? Então eu acho que tem critérios mais relevantes para se buscar além disso. Eu acho que o brasileiro ele se resume muito a isso. Ah, não, o cara é bom com a bola no pé, o cara é o maestro, o cara é não sei o quê. Sendo que, na verdade, o que deveria contar é o que essa bola no pé traz na prática, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, durante esse debate, eu vou trazer alguns exemplos
de jogadores que conquistaram ali praticamente os mesmos feitos que ele, mas a gente não vê essa babação inteira em cima dele, e também um tema polêmico que vai ter aqui, que é em relação à discussão entre Neymar versus Vinícius Júnior. Eu sou um grande debatedor, defensor, aliás, dessa tese, né? Eu acho que o Vini é sim melhor que o Neymar, né? E eu vou tentar provar isso aqui, não com a bola no pé, mas em outros aspectos. Eu acho que outros aspectos deveriam valer mais para o brasileiro do que saber, do que conduzir a bola bem, ou driblar bem, ou ter a qualidade que o Neymar tem com o pé, que todo mundo sabe que tem. Que lá fora, inclusive, a galera nem liga tanto, né? O Neymar é conhecido lá fora como pula e chora, né? Então, eu gostaria de trazer esse tema aqui também. E acho que no mais é isso, cara. O meu problema não é com ele, né? Tem a questão pessoa dele, né? Que a gente odeia, mimado, briga, tá ganhando de 2-0 da Lambreta e tal, que eu também tenho as minhas críticas, mas o meu foco vai ser no Neymar como jogador de futebol. E essa é a minha principal crítica a ele. Não que ele é ruim, mas que ele é superestimado. Na verdade, ele não é nem superestimado. Os fãs superestimam. Dá pra falar que ele é superestimado, né? Pra mim, ele é um dos jogadores mais... Talvez o jogador mais superestimado da história do futebol, né? Colocam ele lá em página do Instagram, coloca ele do lado do Cristiano Ronaldo, do Messi, né? Não que as pessoas achem ele do nível do Cristiano e do Messi, mas colocam ele ali, sempre tá ali junto. Tem aquela imagem dos 3 na Bola de Ouro também, de 2015. Que, aliás, essa Bola de Ouro de 2015, pelo amor de Deus, né? Quem defende o Neymar vencedor daquela porra, doente mental, até porque ele não foi nem o melhor. Ele não foi nem o segundo melhor, ele foi o terceiro, né? O Cristiano foi na frente dele aquele ano. Também gostei até de ouvir a opinião do Vinícius aí a respeito disso também. E é isso, assim, meu problema é isso, a introdução acho que é isso, e depois eu vou desenvolvendo melhor os meus temas. Então, no meu caso, eu não gostava do Neymar na época do Brasil, na época que ele jogava aqui, principalmente porque ele jogava no Santos, eu torço pro Corinthians. Inclusive, ele teve muito problema ali com o Corinthians, teve aquele lance que o jogo tava parado, aí o Chicão vai pra pegar a bola, ele vai dar um chapéu no Chicão, aí vira briga. Então, tipo assim, nessa época eu odiava muito o Neymar, principalmente por causa da questão ali com o Corinthians. Depois ele foi pro Barcelona, e eu sempre gostei do Real Madrid. Tipo, naquela época quando eu assistia futebol europeu, eu já torcia pro Real Madrid, todo o clássico eu torcia pro Real Madrid, e ele foi pro Barcelona. Mas quando ele saiu do Brasil e foi jogar no Barcelona, apesar de torcer pro Real Madrid, eu ainda torcia para ele ter o sucesso dele ali. Obviamente, em um jogo do El Clássico, eu ia torcer para ele não jogar nada, mas, tipo assim, individualmente falando, eu torcia para ele ali. Mas eu discordo que o Neymar que o Vini seja melhor que o Neymar. Para mim, a diferença técnica é muito maior. Também discordo de que isso é uma discussão só no Brasil, até porque muitos colocam o Maradona como um dos melhores, e se a gente fosse falar só de conquista, ele não estaria entre os melhores, e muito que colocam ele, inclusive, até como maior, ou entre os 5 maiores, é pela bola no pé, que é o que encanta as pessoas. Tem pessoas que hoje ainda falam que o Ronaldo é o melhor jogador da história. Muitas pessoas, para elas, o Ronaldo é o melhor que elas viram jogar. Se formos falar de conquista, o Ronaldo jamais estaria entre os melhores, até porque, tipo assim, da geração dele, se formos falar de conquistas, Zidane tem mais conquistas ali que ele, se a gente for somar tudo. Então, essa questão da bola no pé é algo mundial, não é algo só no Brasil. Inclusive, o Neymar é muito mais, ele recebe muito mais crítica no Brasil do que fora no Brasil. Você vê, inclusive, várias postagens, quando é postagem gringas sobre o Neymar, a maioria dos comentários é falando bem. Quando é no Brasil, sempre tem a parte do público chamando ele de Kaká e coisas do tipo. Quando é fora do Brasil, você quase não vê isso. Você vê mais elogios. Sobre essa parte ali do Neymar ser colocado ao lado do Messi e do Cristiano Ronaldo, até 2017, meio que depois dos dois, o Neymar era considerado ali o melhor jogador, ficando apenas ali atrás dos dois. Obviamente, eu nunca vi ninguém falando ali que ele é melhor do que os dois, porque obviamente ele não é. Mas essa bola de ouro em 2015 é uma questão, inclusive, que o Zé ali te apertou, porque ele falou que se fosse ao contrário, se o Messi fizesse aquela temporada do Neymar e o Neymar fizesse a temporada do Messi, o Messi seria a bola de ouro. O que eu acho que é verdade, principalmente porque o Messi ele não marcou em jogos grandes aquele ano, exceção aquele jogo com o Bayern de Munique. De resto, ele não marcou em nenhum jogo grande, enquanto o Neymar marcou em todos os jogos grandes, quebrou o recorde de gols em mata-mata, no caso de marcar das quartas até a final. Nenhum outro jogador fez isso na Champions, e ele fez, e marcou gol na final. Marcou gol nos 2 jogos da semi, nos 2 jogos das quartas, e marcou na final. Enquanto o Messi só fez gol ali
naquele jogo lá com o Bayern. Inclusive, se for pegar o jogo de volta, o Neymar fez 3 gols e o Messi só fez 2. Então, tipo assim, se aquela mesma temporada que o Neymar fez, marcando em El Clássico, quando foi na La Liga, marcando nos principais jogos ali, se ele se chamasse Messi, ele seria bola de ouro em 2015. Bom, vamos lá, eu vou ir rebatendo aí ponto a ponto, né? Vou ir pausando o seu áudio. Primeiro, em relação ao Vini e o Neymar, eu concordo ali com você, eu não acho o Vinícius Júnior melhor com a bola no pé do que o Neymar. Eu acho que, somado todos os aspectos, o Vini é melhor que o Neymar. Então, eu acho que a bola no pé deve ser o diferencial. A pessoa é melhor com a bola no pé do que a outra, então ela é melhor. Eu acho que tem que, melhor com a bola no pé, beleza, mas tem mais Champions, como é que é? Tem Champions como protagonista, tem bola de ouro, entendeu? Eu acho que tem que ampliar, né? Eu não acho que o debate deveria se resumir, não, melhor com a bola no pé, então ele é melhor em tudo, né? Então esse é o primeiro ponto. Eu concordo que o Vinícius Júnior é pior com a bola no pé do que o Neymar, mas eu acho que somando todos os aspectos, o Vini superaria o Neymar, né? Eu acho que você falar que a pessoa é melhor do que a outra, não tem que ser só bola no pé, eu acho que tem que ter outros aspectos, bom, para não ficar repetitivo aqui. Quanto ao Maradona, eu também acho que tem uma superestimação sim em cima dele, muito pelos argentinos, né? Eu acho que o cara tem uma Copa do Mundo, não sei se tem, como é que é em relação a Champions, como é que são os outros títulos, eu poderia pesquisar, né? Mas eu acho sim que tem uma grande superestimação em cima de Maradona, sim. Mas eu acho que também não é uma questão só de título, né? Se for do Zidane, se for de outros caras aí, eu não acho que é só o título por si só, porque senão o Julián Álvares, que ganhou a porra toda, é melhor do que não sei quem. Não, é o que a pessoa fez pelo título, né? O City ganharia a Champions independente do Julián Álvares, né? Se o Julián Álvares estivesse ou não no elenco. Sei lá, o Casemiro, nem sei quantas Champions o Casemiro tem, mas assim, o Real ganharia com ou sem ele. Agora, o Real ganharia com ou sem o Cristiano Ronaldo? Não. Porque o Cristiano Ronaldo foi o protagonista ali. Então acho que é o que a pessoa fez. E o Vinícius Júnior, nas duas Champions dele, o Real não ganharia sem ele. Em uma ele foi vice-protagonista, né? Que tem até teve alguém que eu tava debatendo isso que falou: você inventou esse termo de vice-protagonista. Não inventei. Inclusive tem o termo disso que é deuteragonista que fala, né? Então o Vinícius Júnior ganhou uma dessa forma. E a segunda Champions ele ligou como protagonista, que foi a de 2024. E pra comprovar isso, ele teve a bola de ouro. Bola de ouro não, né? Foi o The 10. Mas a bola de ouro, acho que pra mim, Pipe, a única bola de ouro roubada na história foi a do Rodri em 2024. Todas as outras eu achei justa. Então, e aí ele ganhou o The Best, né? Meio que acho que foi pra consertar, não sei. Mas ele tem o prêmio de melhor do mundo que o Neymar não tem, né? Então, ele, pra comprovar que ele foi o melhor da temporada, ele ganhou o melhor do mundo. E acho que ninguém discorda, né? Acho que o próprio Vinícius não vai por essa linha, né? O Vinícius foi o protagonista da Champions de 2024. E em 2022, que ele foi deuteragonista, que é esse termo que eu descobri, ele teve os mesmos números que o Neymar em 2015. Olha que interessante. O Neymar ele foi deuteragonista em 2015, né? Para quem sabe, o protagonista foi o Messi, o vice-protagonista foi o Neymar. Né? Em 2022, o protagonista foi o Benzema, o vice-protagonista foi o Vini. E o Vini ele teve 4 gols e 6 assistências, o Neymar teve 10 gols e 0 assistências. Então, se você somar gol e assistência, eles têm o mesmo número. Então, só que eu não vejo essa babação, e corretamente, não tem que ter essa babação em cima do Vinícius Júnior, mas também não tem que ter a babação em cima do Neymar. Eu acho que a babação em cima do Neymar é muito por causa da bola no pé, e eu não acho isso justo, né? Até porque essa bola no pé não trouxe muitos resultados, a gente vai falar de seleção mais pra frente. Bom, eu pelo menos. E em relação a Vini e Neymar é muito sobre isso, né? E pra você ver, né? Nessa grande temporada do Neymar aí, que foi essa de 2015, o nego pede bola de ouro pra ele. Muita gente pede, tá? Não se engane, não é, não, você tá inventando. Não, muita gente pede sim Neymar bola de ouro 2015, que é um completo absurdo, né? O Messi teve números estrondosos, foi protagonista. Contando, né, sem ser Champions, ele também teve outros números absurdos em tudo, né? Logicamente que a Champions tem um peso maior, e o Messi também teve números absurdos. E o Cristiano Ronaldo foi em segundo, né? O Neymar foi em terceiro, então acho que não tem discussão pra isso. E acho que em relação a Neymar e Vini, acho que é isso. Então, para resumir só, fazer uma síntese, né, eles têm o mesmo número de Champions como deuteragonista ou vice-protagonista, né, a de 2015 para mim equivale com a Champions do Vini de 2022, só que o Vini ainda tem o The Best e a Champions League de 2024, que ele jogou um absurdo, né. Eu posso falar os números dele mais para frente se o Vini pedir, que são indiscutíveis, são absurdos. Então acho que o Vini ganha nesse quesito, assim, né? Ele tem esses títulos e o Real Madrid não ganharia sem ele nenhum desses títulos, né? Então ele foi o protagonista ali, como o Barcelona também não ganharia sem o Neymar, né? Mas o Vini fez isso em 2022, então para encerrar esse assunto. Outra, e em relação à bola no pé que você falou que lá fora eles também valorizam, sim, lá fora eles também valorizam, mas o Brasil valoriza de uma forma muito maior, né? Eles valorizam muito, a bola no pé é valorizada muito mais aqui do que lá fora, né? Lá fora, por exemplo, o Mbappé, eles gostam muito do Haaland, não tem muito essa... aqui também, mas você entendeu, né? Tipo assim, aqui eles valorizam muito mais do que lá fora a questão da bola no pé, e o Ronaldo sim, tem grandes feitos, ele é um jogador absurdo e é sim um dos melhores da história, assim como o Zidane também. Então, eu não vi muito sentido nesse argumento aí. Então, só algumas coisas aqui para corrigir, tá? Eu não falei que não existe essa questão ali do vice-protagonista. Eu falei assim, que na Champions que o Neymar
ganhou, ele jogou mais que o Vini na Champions, que o Vini foi o protagonista. Aí você falou que na época você falou assim que a do Vini valia mais porque ele foi o protagonista, que sim tem o seu peso, ele ganhou ali como o protagonista do Real, mas eu falei assim, que o Neymar naquela Champions de 2015, se você compara aquela temporada dele com a temporada do Vini, que foi a que o Vini foi The Best, o Neymar jogou mais. A diferença é que ele não ganhou o The Best naquela temporada. Tipo, eu não falei que não existe essa questão ali da Champions como vice-protagonista. Tem sim esse termo. Mas aí você falou assim que ele teve os mesmos números que o Neymar. Cara, não tem o mesmo peso. 4 gols e 6 assistências que 10 gols. 10 gols tem muito mais peso. Então, tipo, não é a mesma coisa. Se ele tivesse feito 10 gols e nenhuma assistência, eu concordaria que teria o mesmo peso. E fora isso, tem a questão de que eu já citei no outro áudio, né? O Neymar, ele fez gols das quartas até a final. Então, no mata-mata, ele foi o jogador mais importante do Barcelona. E até no jogo que foi o jogo de destaque do Messi, que foi o único jogo assim que o Messi jogou bem no mata-mata, que foi aquele contra o Bayern, se você pega o jogo ida e volta, o Neymar fez mais gol do que o Messi. O Messi fez 2 gols, que foi em um jogo, o Neymar fez 2 gols em um e 1 gol em outro. Então, até nesse jogo que foi o melhor jogo do Messi, ele fez mais gols que o Messi. E aí, sobre a bola de ouro de 2015, até o Zezo, que é hater do Neymar, você sabe, né? Ele mesmo admitiu que se invertesse as temporadas, a do Messi com a do Neymar, tipo, o Messi fez a temporada de 2015 do Neymar e o Neymar fez a de 2015 do Messi. Eles dariam a bola de ouro pro Messi, simplesmente por causa do protagonismo e de que o Messi não marcou em nenhum jogo grande em 2015. Tipo assim, o que joga a favor do Messi ali naquela Champions foi os números. Mas os números foram feitos ali com um time pequeno. Quando foi a questão dos jogos grandes ali, quem brilhou não foi o Messi, foi o Neymar. O único jogo que o Messi brilhou foi aquele contra o Bayern, que o Neymar, inclusive, fez mais gol que ele, somando ida e volta. E essa questão da bola no pé, eu também discordo que isso é algo mais contado aqui, porque até quando você pega a própria France Football, que é quem premia a bola de ouro, quando ela fez uma lista lá dos melhores jogadores da história, ela colocou o Maradona na frente do Pelé. Então não é algo do Brasil. Para a France Football, que é quem premia a bola de ouro, colocar o Maradona na frente do Pelé, você vê que sim, lá fora eles também levam muito em conta a bola no pé. Inclusive, você pega ali outros jogadores que também, tipo assim, não tem premiação de melhor do mundo, como o Xavi e Iniesta, e eles são colocados muito à frente ali do Modric e de outros jogadores que ganharam esse prêmio. Outro exemplo é o Thierry Henry. Thierry Henry não tem bola de ouro, ele não tem bola de ouro, não tem Copa, se não me engano, e mesmo assim ele é colocado como melhor jogador à frente de muitos caras que têm bola de ouro e Copa. E aí essa questão do protagonismo, que foi uma discussão que a gente teve ali, que você falou, não, mas o Vini, a Champions dele como protagonista vale mais do que a do Neymar de 2015. Tipo assim, pelo fato dele ser protagonista, sim, só que não significa que ele jogou mais. E aí eu até citei como exemplo a Itália. A Itália ganhou a Copa de 2006 com o Cannavaro sendo o protagonista e ganhando a bola de ouro. O Brasil ganhou a Copa de 2002 com o Rivaldo sendo o vice-protagonista atrás do Ronaldo. E, tipo assim, se você pegar a Copa, quem fez uma Copa melhor? O Cannavaro em 2006 ou o Rivaldo em 2002? Claramente é o Rivaldo em 2002. Só que ele não foi o protagonista, simplesmente porque do lado dele tinha o Ronaldo. Então, nessa questão ali do Vinícius Júnior e do Neymar, acontece a mesma coisa. O Neymar estava jogando ali com Messi, Iniesta, Suárez, e enquanto o Vini estava no momento ali do Real Madrid, que ele estava sem o Benzema, porque o Benzema era o protagonista antes, mas o Benzema tinha saído, então meio que sobrou para ele ali. E teve ali outros jogadores que jogaram muito, mas não para ser protagonista, como por exemplo o Modric, o Kroos, o próprio Rodrigo. Então, o meu ponto é esse, em relação a isso. Inclusive, até o Bellingham ali nessa temporada, ele foi um jogador muito importante. Eu não lembro, mas acho que na La Liga ele teve mais gol que o Vini. Ele teve um início de temporada melhor que o Vini, só que ele decaiu no final da temporada. E eu concordo que o Vini merecia ter ganhado ali a bola de ouro, mas nessa questão ali de bola no pé, para mim, é algo que ele nunca vai ser melhor que o Neymar. Ele pode ser um jogador maior do que o Neymar, que eu acho que ele vai ser, tem muito mais chance ali de ganhar mais título. Ele já tem um peso em Champions maior, por conta dos gols nas finais, apesar de que o Neymar ainda é o maior artilheiro e é o maior assistente do Brasil, né, na Champions League. Eu acho que o Vini vai passar esses números.
e vai ser ali o maior jogador brasileiro na Champions. Na verdade, eu acho que ele já é, né? Só falta ali na questão de gols e assistência, que eu acho que ele vai passar também. Mas, quando a gente se fala de melhor, eu não acho que ele vai ser melhor que o Neymar nunca. E aí tem essa distinção, que é melhor e maior. Maior, você vai pegar quem ganhou mais coisas importantes. Aí sim, você dizer que um jogador é maior que o outro. Agora, melhor é o que ele mostra dentro de campo. E uma prova disso é só você pegar e pegar esse exemplo para clubes. Por exemplo, você pega quem é melhor atualmente, o Milan ou o Manchester City? O Manchester City é melhor. Mas quem é maior, o Milan ou o Manchester City? O Milan é maior, entendeu? Então tem essa diferenciação. Às vezes um jogador é melhor que o outro, só que ele não é maior, simplesmente porque o outro tem mais conquistas. A mesma coisa acontece para os clubes. Um clube pode ser muito maior que o outro, mas a fase dele, ele é pior que o clube que é menor. E só pra corrigir a correção, eu não falei que você falou que não existe vice-protagonista. Eu falei que uma vez eu tava debatendo isso com uma pessoa e a pessoa falou, você inventou esse termo de vice-protagonista, isso nem existe. Eu não falei de você, entendeu? Mas o maior problema disso tudo é que eu não comparo a Champions de 2015 do Neymar com a Champions de 2024 do Vini. Eu comparo a Champions de 2015 do Neymar com a Champions de 2022 do Vini, que o Vini foi vice-protagonista, entendeu? É essas duas Champions que eu gosto de comparar, tá ligado? Até porque o Vini jogou muito mais em 2024 do que em 2022, né? Em relação ao Neymar não ter ganho o The Best naquela temporada, enquanto você tava falando aí, eu fui pesquisando os números do Neymar e do Messi naquela temporada, né? Partidas jogadas foram 57-51 pro Messi, né? Gols marcados 58-39, assistência 27-7, minutos por partida 60-85, Man of the Match 34-3. Aí tem umas negócio, passe estrela, dribles completados, passes decisivos e nota média, que o Messi é superior em todas essas, né? Então não tem como você comparar o Neymar com o Messi naquela temporada, e infelizmente isso aí é loucura total, né? Mas vocês, são um lado... vocês são parciais nesse assunto, porque vocês são madridistas, Ronaldete, e no seu caso você é a favor do Neymar. Então é óbvio que vocês vão falar que se fosse o Messi no lugar do Neymar, o Messi ganharia, o que não é verdade, né? Se você pegar os números aí, igual eu acabei de falar, o Messi é muito superior. Só para deixar bem claro, os passes foram 28-9, dribles completados 266-78, passos decisivos 131-65, nota média 8.9 Messi, 7.9 Neymar. Então só para finalizar todas as estatísticas. Tá nessa discussão que a gente tem que ressaltar também em relação à Champions 2020 do Neymar, né? Que ele teve a oportunidade de ganhar uma Champions como protagonista, né? Aliás, que ele saiu do Barcelona porque ele queria ser o protagonista, né? Ali, quando ele foi pro PSG, e do PSG a gente viu o desastre que foi o Neymar no PSG. Não fez nada, não ganhou nada de relevante, né? Então a gente viu ali, pipocou em vários jogos. E 2020, que era a Champions pra ele ser o protagonista, pra ele ganhar a bola de ouro, pra ele ser o melhor, não foi isso que a gente viu, né? Ele ficou em nono na premiação. Não vou te falar que eu nem achei justo, tá? Talvez ele deveria estar até na frente, mas ele não foi o protagonista claramente e não ganhou a Champions, né? Inclusive na final ele perdeu um gol cara a cara com o Neuer, ele perdeu o gol e não conseguiu ganhar a Champions ali como protagonista. Quem ganhou foi o Lewandowski, né? Que foi ali o bola de ouro, que aliás, não é, porque era Messi e Cristiano Ronaldo, sendo que Modric, Lewandowski e Benzema ganharam a bola de ouro na era Messi e Cristiano, né? Então não faz muito sentido. E descredibilizar o Vini, porque foi... Eu não acho que você faça isso, tá? Eu não sei como é que é, mas... desvalorizar o Vini, porque foi numa era pós-Messi e Cristiano, você tem que desvalorizar, então, os caras que ganharam antes do Messi e do Cristiano, né? Porque os números do Vini foram bem parecidos com os caras que ganharam antes do Messi e do Cristiano, né? Os números voltaram a ser normais, digamos assim, porque Messi e Cristiano, assim, eles destoavam, né? Os números deles eram astronômicos, né? Estratostomos, sei lá como é que fala. E aí voltou ao normal, voltou ao que era antes, né? 2007 pra trás, né? 2008 pra trás. 2008 o Cristiano ganha, 2007 pra trás. Então, 2008 pra trás, aliás. Então, os números são esses, né? Só uma ressalva em relação a essa Champions de 2020. O Neymar, ele, naquela parte da pandemia, ele não faz absolutamente nada, né? Ele contra a Atalanta, ele não faz gol nem assistência. Ele, inclusive, tem ali um passe para um passe, né? Que foi ali uma participação de gol, dá pra contar. Contra o Leipzig, a bola bate nele, né? Mas contabilizou assistência, mas assim, não sei se foi o primeiro, o segundo ou o terceiro gol, mas também nada demais. E na final ele não fez absolutamente nada, assim, o cara foi vergonhoso em campo, assim, né, assim, o jogo mais importante da vida do cara, ele não fez absolutamente nada, né, naquela Champions. Infelizmente ele decidiu jogar só contra o Borussia, que ali realmente ele foi bem, mas de resto, cara, assim, e adversários fáceis, né, cara, pegou o Borussia, Atalanta e Leipzig, assim, eu amo o Borussia, mas assim, não é um adversário difícil naquela época, então
porra, o cara pegou o Borussia da Leipzig e o cara não destoou, não destruiu, sabe? Então, porra, e depois o Bayern também é um time difícil, mas, porra, também não fez nada. A gente fica, caralho, então quando é que vai vir o Neymar, né? Questão da Arábia também, gostaria que você comentasse, porra, o cara foi pra Arábia com 30 anos, né? O Royce, com 34 marcando gol em Champions, né? O Harry Kane com 32, né? Foi lá pro Bayern almejar seu primeiro título. O Cristiano Ronaldo com 35 fazendo gol de bike. Então a gente vê ali muitos caras, enfim, o Lewandowski, o Benzema, o Modric, igual eu falei, porra, ali em alto nível, pô, buscando, e o cara vai pra Arábia com 30 anos, sabe? Então, são coisas que a gente fica à mercê, né? Fica pensando, né? Tem um detalhe nesse lance do Vini e do Neymar, de que o Vini tava num time muito pior, né? O Barcelona de 2015 é muito melhor do que o Real Madrid de 2022, então o feito do Vini ficaria ainda mais difícil, né? Levar em conta esse negócio que você falou do Rivaldo e do Cannavaro, né? Agora eu queria expandir o tema até pra seleção, né? Pra gente também entrar nesse tema. Muita gente fala que o Neymar é um dos melhores brasileiros de todos os tempos, de que não sei o quê. E assim, né, cara, é um negócio absurdo, porque aí eu vou listar aquela estatística que eu tinha feito, né? O Pelé, por exemplo, né? 2 Copas, 2 Libertadores, 7 bolas de ouro. Garrincha, 2 Copas. O Fenômeno, 2 Copas, 2 bolas de ouro e 2 Copas Américas. Ronaldinho, Copa América, bola de ouro e Champions. Romário, Copa e 2 Copas Américas. Rivaldo, Copa América e bola de ouro. Cafu, 2 Copas Américas e Champions. Kaká, Copa América, bola de ouro e Champions. E o Vinícius Júnior, 2 Champions, o melhor do mundo. Então você pega ali o Neymar pela seleção, ele tem uma Olimpíada, né, que o Messi era zoado que não tinha título por seleção, mesmo tendo ganho a Olimpíada de 2008. É um título ali que você não tem nem troféu, é uma medalha que você recebe, né, é levado como um torneio amistoso por todas as seleções e por todo mundo do mundo, né, só o Brasil que valorizava porque nunca tinha ganho, mas nunca tinha ganho sem incompetência do Brasil, não é porque ganhou pela primeira vez que o título passa a ser relevante, não, continua sendo muito irrelevante, né, e ele ganhou uma Copa das Confederações, que é a única diferença entre Copa das Confederações, pra deixar claro aqui, a única diferença entre Copa das Confederações e Finalíssima é que a Copa das Confederações tem um europeu a mais, né, basicamente a Copa das Confederações tem 2 europeus, a Finalíssima tem um europeu. Então, assim, é uma competição que ninguém também dá nada, que não é nada demais. E acho que importa, o que é Copa do Mundo e Copa América, o Neymar não tem nenhuma, né? Pra quem não sabe, o Neymar não jogou a Copa América de 2019, ele lesionou antes, então ele não foi convocado. E, assim, cara, pô, nem uma Copa Américazinha, Neymar. Pô, nem isso que tu consegue, fazendo essa leve provocação aí, mas é isso, cara. Acho que, porra, por seleção, assim, ele é o artilheiro, porra. Eu vou falar isso no próximo áudio, pra não expandir tanto, que esse áudio tá gigante, mas eu vou destrinchar, porque eu sei que o Vini vai falar de artilharia, eu vou destrinchar os números de artilharia do Neymar aqui, pra você ver que essa artilharia não passa de uma farsa, né? Eu vou só finalizar aqui rapidinho em relação a esse negócio de maior e melhor, né? Pra mim não existe maior e melhor, pra mim é número 1, quem é melhor, quem tá acima do outro, bota assim, porque esse negócio de não, o Cristiano é maior, o Messi é melhor, pra mim isso não existe, isso é baboseira. Acho que bola no pé é um aspecto que soma ali com os outros, e você define quem é o melhor diante disso. Eu não acho que bola do pé tem que ser o diferencial. Então, pra mim, não existe esse negócio de maior e melhor. E time é diferente, né? Tipo assim, porra, time é um coletivo. Hoje o Flamengo pode estar bem e amanhã e ano que vem pode estar mal. Então é diferente de pessoas individuais, né? Pessoas individuais, pra mim, tem. Porque senão fica muito dividido. Porra, eu posso achar o Roger melhor que o Messi. É minha opinião, eu acho ele melhor com a bola no pé que o Messi. Dane-se, sabe? Fica uma parada muito subjetiva. Eu gosto de coisas objetivas. E eu nem acho que. Eu acho, sei lá, o Messi. Porque se for assim, então o Messi sempre vai ser melhor que o Cristiano Ronaldo, né? Você não tem como comparar os dois, porque o Messi sempre vai ser melhor com a bola no pé. A comparação de Messi e Cristiano são somatório das coisas. Então eu acho muito. Ainda mais pra você que é Ronaldete, é ruim pra você ficar falando isso, hein? Em relação a bola no pé ser o diferencial, né? Porque se for assim, o Messi é melhor do que qualquer um no planeta, né? Então, assim, eu não gosto de usar isso só como base. Acho que é um fator. O Messi é melhor que ele, com a bola no pé é um fator. E os outros fatores? Né? O que essa bola no pé trouxe no papel? É esse tipo de coisa também. Tá, eu não vou pesquisar muito sobre temporada e coisa assim. Vou falar, eu já falei, no caso, mais as coisas que eu lembro, mas o que você falou não muda em nada em relação ao Messi não ter brilhado nos momentos mais importantes. E aí, a gente entra em incoerência quando você fala que todas as bolas de ouro foram justas, exceto a do Rodri ali. Porque o Lewandowski teve aquela temporada ali que ele teve menos jogos que o Messi, se eu não me engano, ele fez 10 gols a mais do que o Messi, jogando melhor, e a bola de ouro foi pro Messi. Mesma coisa no caso do Haaland. O Haaland, aquela temporada 2023, se eu não estou enganado, os números dele, era absurdamente melhor do que o do Messi, e mesmo assim o Messi ganhou. Aí você pega a de 2022, o Mbappé, ele era cotado antes como top 2, só perdendo pro Benzema, o Messi não estava nem no top 30, e o Messi ganha a Copa, e ele ganha a bola de ouro. Aí, assim,
Ah, o Messi ganhou a Copa, vamos dar a bola de ouro para ele. Beleza, mas o Mbappé ele foi artilheiro da Copa, chegou na final e fez um hat-trick. Aí ele que já era cotado para ser top 2, que por clubes fez uma temporada infinitamente superior do Messi, para ele a Copa não valeu nada porque ele não ganhou, sabe? Então você entra em umas questões de injustiça, porque teve temporadas que o Messi não teve os melhores números, não teve as melhores atuações, e ele acabou ganhando. Então, tipo assim, não acho que isso seja uma questão de ser madridista ali, ou não. Eu acho que é uma questão de você ser justo e coerente com a premiação. No caso, por exemplo, se fosse comparar o Benzema com o Suárez, para mim o Suárez joga melhor. Eu não tenho esse problema de dizer que um jogador do Barcelona é melhor. Inclusive, para mim, tá com a bola no pé, eu continuo achando que o Messi é melhor do que o Cristiano Ronaldo. Essa questão de maior e melhor, elas são duas coisas diferentes. Não tem como você considerar uma coisa só. Um jogador pode ser muito mais talentoso que o outro e acabar não sendo maior. E aí pode entrar a questão de lesão, pode entrar a questão do cara não querer mais jogar futebol. Muita gente fala isso do Ronaldinho. O Ronaldinho, se eu não me engano, ele voltou pro Brasil com 28 anos. Então ele poderia ter sido um jogador muito maior do que ele foi. Então isso é questão diferente. Não tem como você unificar duas coisas que são diferentes. Maior e melhor são duas coisas diferentes. Mesma coisa por seleções. Se você colocar um cara que ganha uma Copa acima, tipo como melhor do que o outro por seleções, porque o outro não tem uma Copa, qualquer um que tem uma Copa vai ser melhor do que o Cristiano em seleções. Então, sempre que a gente for avaliar a conquista por seleções, um cara que ganhou uma Copa e uma Euro, por exemplo, ele vai ser maior que o Cristiano. Mesmo se o cara não tiver feito nada. Simplesmente porque ele estava no elenco, sabe? E aí você cita a questão de seleção, eu acho que fica até pior pro Vini, né? Porque o Estevão ali com poucos jogos já tá quase superando o Vini em gols por seleção com muito menos jogos. E, tipo assim, você pega aquilo que falava, não, mas o Vini é muito novo, é por isso, ele ainda tem muito a evoluir. O Estevão chegou na seleção ali muito mais novo e muito mais pronto. O Vini, se eu não me engano, ele tem 6 gols por seleção, o que é uma quantidade ali ridícula. E na comparação da Copa América, eu discordo. E a prova disso, você pega o próprio Brasil. O Brasil, quando tinha ali, nos anos 2000, os seus melhores elencos, o Brasil sempre foi com time titular para a Copa das Confederações. Quando era a Copa América, o Brasil ia com o time B. O Brasil sempre deu mais importância para a Copa das Confederações do que para a Copa América, até porque é um torneio mais importante. E não é igual a Finalíssima. A Finalíssima é um torneio de 2 jogos. A Copa das Confederações, se eu não me engano, o Brasil jogou 7 jogos, a mesma quantidade de jogo ali que uma Copa do Mundo. Fora que aí o Brasil, se eu não me engano, tá? Não vou pesquisar sobre isso, mas se eu não me engano, o Brasil enfrentou Japão, México, Uruguai, Espanha e Itália. Então, obviamente, isso é um nível de enfrentamento muito maior do que o nível de enfrentamento da Copa América, que a única coisa que mudaria ali é que o Brasil enfrentaria um monte de seleções piores ali que México, enfrentaria o Uruguai ali, talvez, né, que daí seria equivalente, e enfrentaria a Argentina, mas aí enfrentou Itália e Espanha, que obviamente ali naquela época, né, eram seleções muito mais difíceis do que enfrentar a Argentina, tanto que a Espanha vinha ali de 2 Euros seguidas, se eu não me engano, e uma Copa do Mundo, e a Itália era a penúltima campeã do mundo. Então, assim, essa Copa das Confederações ali é muito mais difícil do que ganhar uma Copa América. E o Brasil, como eu falei, antes sempre deu mais importância para a Copa das Confederações. Sempre que era a Copa das Confederações, o Brasil sempre ia com o time A. Agora, as Copa Américas ali, o Brasil sempre ia com o time B. Teve até aquela que o Adriano, acho que marca o gol contra a Argentina, em que o Brasil estava, tipo assim, com o Adriano, com o Robinho, o Wagner Love, o Brasil não levou ali os principais nomes. E aí, nessa questão da seleção, entra também nessa questão de você falar de maior e melhor. Por exemplo, o Kaká, beleza, o Kaká tem uma Copa, que ele ficou no banco, ele nem sequer entrou em campo, se eu não me engano. Então, tipo, você dizer que ele é melhor do que o Neymar pela seleção, não faz sentido. Simplesmente, ele tem uma Copa. Beleza, mas a Copa que ele tem, ele nem jogou. A Copa que ele foi para ser o protagonista ali foi 2010. Que ele também perdeu. Inclusive, você pega em gols em Copas ali, ele também tem muito menos que o Neymar. Aí, nesse caso, até o Ronaldinho ali teria menos que o Neymar. Inclusive, tipo assim, eu não entro nunca discuti sobre a briga de Ronaldinho e Neymar. Quem é melhor, porque para mim o Ronaldinho é melhor. Só que o próprio Ronaldinho, quando perguntado para ele se ele jogou mais que o Neymar, ele fala que o Neymar jogou mais que ele.
Então, tipo assim, na visão dele, o Neymar jogou mais que ele. Isso é a visão do Ronaldinho, tá? Mas se a gente for falar em títulos, não teria como dizer que o Neymar é maior do que ele. Ele provavelmente falasse, quem é maior? Ele diria que ele é maior, porque ele ganhou tudo que o Neymar ganhou ali, mais a Copa e mais a bola de ouro, né? E essa questão ali da bola de ouro que você citou que outros jogadores ganharam, né? Como ali o Lewandowski, o Benzema, era o que esperava se do Neymar, né? Que o Neymar ali ganhasse a bola de ouro, depois ali que o Messi e o Cristiano Ronaldo dessem uma caída de nível. Porque o Neymar hoje, eu acho que ele tem 34 anos, né? Então, por idade, esperava-se que ele ainda estivesse atuando em alto nível. E aí ele poderia ter ganho ali a bola de ouro, uma ou duas vezes. Mas, assim, se você acha que a ida dele ao PSG foi um fracasso, a do Messi também, né? Porque o Messi também foi pro PSG, e mesmo um ano lá, ele foi vaiado, a torcida não gostava dele, não teve boas atuações. Então, tipo assim, o Neymar não ganhou a Champions, também concordo, era o grande objetivo, não ganhou a Champions. Então, sim, foi um fracasso, mas aí nesse caso ali, o Mbappé também fracassou, o Messi também fracassou, todos esses fracassaram com o PSG. E aí você pega a questão do Neymar, em todos os clubes que ele jogou, até a ida dele para a Arábia, ele sempre teve números muito bons. Ele sempre entregou resultados em questão de gols e assistências. Ele já fazia isso no Santos, e aí ganhou a Libertadores com o Santos, que você desmerece, mas eu não vejo sentido, já que o Santos não ganhava uma Libertadores desde a época do Pelé, e agora eu não sei se vai ganhar novamente, se algum dia veremos o Santos ganhar uma Libertadores novamente, muito difícil, mas o Neymar, que era começo de carreira, tipo assim, era não uma criança, né, não tem como falar criança, mas era um jogador novato, ganhou a Libertadores com o Santos, sendo o melhor da América, inclusive sendo, se eu não me engano, ele é o único brasileiro a entrar no top 10 da bola de ouro atuando no Brasil, que foi essa temporada dele aí. Você citou ali as 7 bolas de ouro do Pelé, mas, tipo, elas meio que não aconteceram, né? Na época, essas bolas de ouro não foram dadas pelo Pelé. Tipo, não foram dadas para o Pelé. Então, depois eles fizeram essa retratação de dar ali essas bolas de ouro pro Pelé, só que aí acaba não sendo mais justo, né? A mesma coisa se no futuro eles simplesmente falarem, não, o Messi não mereceu essas bolas de ouro aqui, vamos dar essas bolas de ouro aqui para quem realmente merecia. Não é algo que faz muito sentido. Apesar de que o Pelé sim merecia naquela época, né? A questão ali era que, se eu não me engano, só jogadores que jogavam na Europa, ou jogadores europeus, né, poderiam ganhar a bola de ouro. Mas, enfim, se formos falar a premiação dada mesmo a cada ano, o Pelé não teria nenhuma bola de ouro. E aí o Neymar seria o único jogador a conseguir entrar num top 10 ali, atuando no Brasil. Mesma coisa acontece na... Mesma coisa não, tá falando errado aqui. Enfim, deixa eu pausar ali. Vamos lá. O Neymar, ele tem então a Libertadores, que ele ganhou, e não vejo sentido em você desmerecer. Obviamente não é do mesmo. Na verdade, tipo assim, até é difícil distinguir, não é do tamanho da Champions. Se for assim, a Copa América do Messi também, você não pode dizer que ela tem o mesmo peso da Euro do Cristiano. Então, tipo, eu acho que isso fica algo muito vago, já que são duas competições continentais e quem tá aqui obrigatoriamente vai disputar a Libertadores. E aí tem o fato de que o Neymar naquela época era um jogador novo, iniciando a carreira, e mesmo assim foi lá e ganhou um título que o time não ganhava desde a época do Pelé, que é o maior ídolo do clube. Então acho que sim, a Libertadores ele tem um peso gigantesco também para ele. Inclusive temos outros jogadores que foram conquistar a Libertadores depois, como por exemplo o Ronaldinho. O Ronaldinho veio para o Brasil e conquistou a Libertadores ali com o Galo. Também merece méritos por essa conquista. Pô, ganhou a Libertadores ali com o Galo. O Galo, se eu não me engano, nem tinha Libertadores. Então também foi uma conquista muito grande ali. Apesar de que, tipo assim, se formos ver ali, se eu não me engano, tá? Eu não vou ver aqui em questão de números, mas o Tardelli também foi quem mais brilhou ali no final nos jogos finais da Libertadores, tá? Posso estar enganado, mas a lembrança que eu tenho é essa. Que o Diego Tardelli, se eu não me engano, era o centroavante da época, ele destruiu ali. E aí a gente entra também na questão de ver ali gols, assistências, e tudo isso ali o Neymar fica na frente também do Vini. Então a única coisa que jogaria a favor do Vini é uma Champions que ele tem a mais. Enquanto o Neymar teria ali mais gols pela seleção, mais gol em Champions, mais assistência, mais gols, mais assistências,
teria uma média melhor. Então, tipo assim, todas essas questões ali, o Vinícius Júnior ficaria atrás. E ele ainda teria Libertadores, o Vinícius Júnior chegou a disputar Libertadores, mas não ganhou, nem teve atuações brilhantes ali. Ele saiu muito cedo do Brasil, né? Só que aí isso tem 2 pontos, né? Primeiramente, o Neymar ficou mais tempo no Brasil, beleza, mas ele ficou mais tempo se ganhou Libertadores. O Vini foi mais cedo para a Europa, beleza. Então ele também tem a vantagem na Champions League, ele começou a jogar a Champions League antes, e mesmo assim ele ainda não tem mais gols e assistências, né? E se eu não me engano, o Vinícius Júnior já deve ter o mesmo tanto de partida que o Neymar em Champions, porque ele chegou no Real Madrid muito cedo, então ele deve ter muita partida ali em Champions. Não, mas aí você tá indo para outro ponto. Eu vou falar bem rápido em relação a isso para não fugir do tema. Mas o Messi com o Lewandowski é completamente diferente. O Lewandowski, ele ganhou só uma Bundesliga naquele ano. Ele foi eliminado nas 16 avos da Copa da Alemanha e nas oitavas da Champions. Na verdade, o Bayern caiu nas quartas, mas o Lewa não jogou as quartas. Então o Lewa caiu nas oitavas. Foi o último jogo que ele jogou. E o Messi ganhou a Copa América como protagonista e ainda ganhou a Copa do Rei. Então, dá pra dizer que só a Copa do Rei já vale mais que a Bundesliga. Mas vamos dar essa colher de chá, até porque eu gosto do campeonato alemão, eu vou falar que vale mais. Mas, porra, tem a Copa América ali. Beleza, ninguém nunca levou como critério a Copa América. Beleza, mas aquele ano foi muito atípico. O Chelsea ganhou a Champions, não tinha protagonista. A Itália ganhou a Euro, não tinha protagonista. Porra, tinha ali a Argentina que tava o Messi destruindo, entendeu? Então não tem como, em números o Lewa foi melhor. Tá, mas porra, não se compara a temporada dos dois. Tanto que a temporada anterior do Lewa, que foi de 2020, ele ganhou a Tríplice Coroa como protagonista. Aquilo é uma temporada de bola de ouro. Foi a de 2020 que o Lewa realmente ganhou. 2021, assim, é um escárnio ele ter ganho. Em relação a Messi e Haaland, eu também tenho os números aqui. Primeiro os óbvios, né? O Messi ganhou a Copa do Mundo e o Haaland a Champions. Aí o Haaland ganhou a Premier League, mas o Messi ganhou a Ligue 1. E o Haaland ganhou a Copa da Inglaterra, mas o Messi ganhou a Supercopa da França. Tudo bem, a Premier e a Copa da Inglaterra valem mais do que a Ligue 1 e a Supercopa da França, mas a Copa do Mundo vale mais do que a Champions League, que o Messi foi o protagonista da Copa, fazendo gol em todas as fases, assistência pra caralho, e o Haaland sumiu nas quartas, na semi e na final. Ele não fez absolutamente nada. Nas quartas ele fez um gol no finalzinho ali, porque o Upamecano escorregou, e na semi, na final, ele não fez absolutamente nada. Nada. Enquanto o Messi, porra, né, carregou em todas as fases. E se eu for pegar em números o Haaland com o Messi, eles tiveram... O Messi teve menos jogos, o Messi teve 54 jogos, o Haaland 57. O Messi teve 38 gols, o Haaland 56 gols. Mas o Haaland teve 10 assistências, enquanto o Messi teve 24 assistências. E participação em gol, o Messi teve 62 e o Haaland 66. Então, média por jogo ficou 1,15 o Haaland e 1,14 o Messi. Então, em números, eles estão bem parecidos. E... não vai, tem uns outros números aí, mas eu também não vou ficar perdendo tempo porque a discussão nem é essa. Então não tem como você comparar o Messi com o Lewandowski em 2021, o Messi com o Haaland em 23, correlacionando com o Neymar e Messi em 2015, né? Sendo que os dois ganharam a Champions e o Messi foi melhor, então acho que não tem muita relação isso. Em relação a Messi e Cristiano Ronaldo, muita gente fala, o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. Mas não significa que ele tá dizendo que o Cristiano é melhor com a bola no pé do que o Messi, entendeu? É nesse quesito que eu tô falando. Pra mim, melhor, essa palavra perdeu o significado ao longo do tempo, né? A galera leva melhor como bola no pé e pra mim isso é ridículo. Pra mim, bola no pé é um fator, tem que somar todos os fatores. Retificando que eu não ligo pra título, tá? Não é o título por título, é o que a pessoa fez pelo título. Ou seja, eu valorizo, por exemplo, as 5 Champions do Cristiano, porque as 5 Champions dele ele foi protagonista, né? A Copa do Mundo do Messi, que ele foi protagonista. Enfim, tem o Lewandowski em 2020, o Benzema em 22, tal, protagonistas, né? É isso que eu valorizo num jogador de futebol, né? Quantas coisas ele fez pra aquele tipo. Porque, título por título, igual eu falei do Julián Álvares, porra, o City ganhava com ou sem ele, entendeu? Tem gente que tem muito título, mas que não era irrelevante o que a pessoa tá ali, né? Sei lá, aqueles caras que ganham com o Real Madrid, deve ter um monte de jogador, como o Casemiro mesmo, igual eu dei exemplo, né? Você falou que o cara que tem uma Copa e uma Euro vai ser melhor que o Cristiano? Não, porque o Cristiano tem 5 Champions e 5 bolas de ouro. Então, tipo assim, não tem como você comparar isso, sabe? Não tem como, simplesmente. E o Cristiano foi o protagonista da Euro, inclusive, né? Provavelmente essa tal pessoa que vai ter Euro e Champions, provavelmente uma das duas ele não for protagonista, né? Muito raro ter um jogador de calibre do Cristiano para ser protagonista na Euro e na Champions, né? Eu não acho que é a questão em nenhum momento eu citei a idade do Vini, né? Quando eu fui comparar ele com o Neymar, em nenhum momento. Tanto que por seleção eu acho que os dois são iguais, tanto o Vini quanto o Neymar. Logicamente gol não dá pra comparar porque o Vini tem muito menos tempo de seleção do que o Neymar, mas assim, os dois não ganharam nada pela seleção. É isso que eu vejo dos dois em relação à seleção. Só que o Vini é novo, ele pode vir a ganhar, provavelmente vai ganhar uma Copa Américazinha, mas isso aí eu nem coloco em discussão, né? Mas os que eles já ganharam, porque o Vini se igualou com o Neymar em 2022, depois ganhou a de 2024, ganhou o melhor do mundo, ainda tem toda uma vida pela seleção pela frente, então ele pode vir a ser muito mais, muito melhor do que o Neymar, na minha opinião já é, né? E vai ser melhor ainda.
Tanto que, porra, o único título relevante dessa geração do Brasil foi a Copa América que o Neymar não jogou, né? O único título relevante que o Brasil tem nessa geração é um título que o melhor brasileiro de todos dessa geração dos caralhos não tava, tá ligado? Então vai entender, né? Inclusive, o Brasil ganhou de 3-0 da Argentina na semifinal, nessa Copa América de 19, ganhou de 3-0 da Argentina sem o Neymar, em 2019, foi pra final ganhando do Peru. E 2020, que foi a Copa América que o Brasil perdeu, eles perderam pra Argentina, tá ligado? Uma Argentina muito pior, inclusive, do que a de 2019, e o Neymar jogou, tá ligado? Tipo assim, quando o Neymar não joga, eles vão lá, estupram a Argentina e são campeões. Quando o Neymar joga, eles perdem pra Argentina, pior na final, tá ligado? Então, é muito claro. Eu falei que o Kaká é melhor que o Neymar, por seleções, eu falei que o Kaká é melhor que o Neymar, tá ligado? Porque ele tem Champions e a Bola de Ouro, então ele tem uma temporada pra comprovar isso, ele tem o melhor do mundo, ele tem a Champions, ele tem a Copa. Ah, não, a Copa ele não foi protagonista, beleza. Mas é uma Copa do Mundo, tá ligado? Eu não acho que, por exemplo, se o Kaká tivesse só a Copa, ele não é, aí o Neymar é melhor, entendeu? Mas o Kaká também tem a Champions e o melhor do mundo, que comprova que ele foi o protagonista da Champions, se eu não me engano foi em 2007, né? Inclusive foi o último, aliás, olha que curioso, né? O Kaká foi o último brasileiro a ganhar a Bola de Ouro, o Vini ganhou em 24, né? Então o Vini, querendo ou não, a Bola de Ouro é um prêmio não de seleção, mas ele trouxe a Bola de Ouro de volta pro Brasil, né? Então o Vini ele ganhou ali alguma coisa legal pro Brasil, né? Coisa que o Neymar nunca chegou nem perto, né? Em relação ao Ronaldinho ter falado que, pra mim o Neymar é melhor que isso não é um argumento válido, né? Igual a gente traz pra WWE, o John Cena queria que o Jey Uso ganhasse o Royal Rumble. E aí, por causa disso, é bom? Não. Né? O Ronaldinho falar isso não faz isso ser verdade. Você falou que o Neymar foi um fracasso pelo PSG, então o Messi também foi. Sim, o Messi também foi. O Messi também jogou mal ali quando ele foi pro PSG. Isso não anula que o Neymar foi mal. Isso significa. E aí eu posso falar, o Neymar ele só joga ali com o Barcelona, com aquele timaço, né? Porque com o PSG ele não conseguiu ganhar. Agora o Messi tem a Argentina, né? Você tem a Argentina pra comprovar que ele joga fora do Barcelona, que era uma crítica que fazia o Messi muito, né? Ah, não, fora do Barcelona não consegue. Ele foi lá e ganhou pela Argentina. Pelo PSG realmente ele foi mal. Normal, mas ele tem outras coisas pra provar. O Neymar não tem nada além disso pra provar. Ele tem só ali aquela do Barcelona mesmo e é isso, tá ligado? E o Mbappé tem Copa, né? Copa pela França. Se esqueceu desse pequeno detalhe. E em relação a Libertadores com o Santos, não é que eu desmereço. Eu acho que pra você quer colocar. A gente tá discutindo o Neymar como um dos grandes jogadores da história. Você vai usar como argumento Libertadores? Eu não acho muito correto isso, né? Se fosse o Gabigol, é o novo GOAT, né? De tudo. Porque ele, pô, tem, né, 3 finais, 4 gols, sabe? Então, assim, eu acho que é um título maneiro e tal. Ele ganha a Libertadores, mas, porra, se colocar em calibre mundial, não dá, né? Então, assim, quer ter um número pra pegar? Eu achei aqui, ó. A Libertadores que o Neymar jogou com o Santos, ele teve 6 gols e 3 assistências. O Savarino, velho, com o Botafogo em 24, teve 3 gols e 3 assistências. Quase o mesmo número que o Neymar. Só que, obviamente, não vão ficar babando o Savarino, né? O Savarino é foda, não sei o que. Não, ele só é um cara que ganhou uma Libertadores jogando muito. Aí o Neymar é essa babação inteira. Tudo bem, eu acho que ele foi protagonista, acho que ele destruiu aquela Libertadores. Eu acho que ele é muito diferente de qualquer jogador que joga na América do Sul. Mas, porra, tu querer colocar isso em calibre mundial, tipo, porra, o cara ganhou uma Libertadores. Não, porra. Sabe, pés no chão. Santos quase ganhou em 2020, pô. Santos quase ganhou em 2020 ali contra o Palmeiras, estava 0-0 até os 98. Então, sim, o Santos pode vir a ganhar sim, né? Tudo bem que hoje em dia mesmo, realmente, ele tá muito abaixo. Inclusive o Neymar no Santos, a gente não precisa nem entrar nesse tema, né? O de hoje em dia, né? Porque senão, fudeu. Que, pô, é uma vergonha. Até gol de mão o cara tentou fazer, né? Não tá jogando nada, tá rendendo nada, né? Detalhe, eu nem acho a Copa. É porque a gente entra muito em Messi, Cristiano, mas vamos entrar também. Eu não acho que a Copa América tem o mesmo peso da Eurocopa, não. Acho que a Eurocopa vale muito mais. Mas a Eurocopa, em específico de 2016, equivale à Copa América específica do Messi de 2020, né? E que agora eu até expando esse assunto, tá? Pra mim, a Eurocopa de 2016 do Cristiano equivale à Copa América de 24 do Messi, né? Foi bem parecidinha, né? Nenhum dos dois estavam indo bem ali. Os dois fazem gol na semi, os dois se lesionam na final, os dois não jogam nada na final, né? Porque eles saem. Na fase de grupos, cada um fez um gol, né? Não foi isso? Na verdade, o Cristiano não. O Cristiano, ele fez até um hat-trick contra o Tunísia para classificar Portugal, mas é bem parecido ali. Mas eu comparo a minha... Porque isso eu falei, o Vinícius tá falando isso porque eu falava isso antes do Messi ter ganho a Copa América de 24. Então eu comparava a Eurocopa específica de 2016, o trajetória de Portugal e do Cristiano Ronaldo, com a Copa América de 2020 do Messi em específico, né? Que hoje em dia eu expando, eu trago, inclusive, para de 2024. Né? Talvez seja um exagero meu, mas enfim, eu continuo comparando, tá? Se não for a de 24, vai ser de 2020, que os dois foram ali os protagonistas, mas foi praticamente a mesma ali, né? O Messi não jogou nada final, mas o Cristiano saiu no meio. Semifinal,
O Messi deu assistência, o Cristiano pegou País de Gales, então o Cristiano só pegou papo, mas enfim, isso é discussão para outro vídeo, mas eu acho que não é que eu comparo a Copa América com a Eurocopa, eu comparo especificamente a Eurocopa de 2016 e especificamente com a Copa América de 2020 na época, hoje 2024. Na verdade, o Vila ele não tem só uma Champions a mais não, né? Ele tem uma Champions a mais e o melhor do mundo também a mais. Mas por último aqui eu queria encerrar falando da artilharia de seleção Neymar. Não caio nessa falácia, né? O Neymar é artilheiro pela seleção. Vamos destrinchar aqui os números dos gols do Neymar e Pelé. O Neymar ele tem os 79 gols deles, 79 gols do Neymar pela seleção contra o europeu. O Neymar tem 13 gols e o Pelé tem 36 contra o europeu. Contra os sul-americanos, o Neymar tem 30, o Pelé tem 35. E contra CONCACAF, África, Ásia e Oceania, o Neymar tem 36 e o Pelé tem 6. Então o Neymar ele tem muito mais gol que o Pelé, por quê? Porque ele marcou contra a CONCACAF, África, Ásia e Oceania, que o Pelé, na época dele, não tinha isso, né? Na época do Pelé não tinha muito amistoso, não tinha essas coisas. Então o Pelé ele marcava em Copa do Mundo contra o europeu. O Neymar marca em amistoso contra a África, Ásia e América do Norte, né? E Oceania. Então não tem como comparar. De novo, contra europeus, o Pelé tem 36, o Neymar tem 13. Contra os sul-americanos, o Pelé 35, o Neymar 30. E contra o resto do mundo, o Neymar tem 36 e o Pelé tem 6. E obviamente o Pelé tem as 3 Copas e o Neymar tem uma Copa das Confederações. Tem até uma estatística aqui maneira. O Neymar, 79 gols, Copa das Confederações. Pelé, 77 gols, 3 Copas do Mundo. Ronaldo, 62 gols, 2 Copas do Mundo, 2 Copas Américas e uma Copa das Confederações. E Romário, 55 gols, uma Copa, 2 Copas Américas e uma Copa das Confederações. Que, aliás, eu até esqueci de citar o Romário, né? Esqueci de citar o Romário. O Rivaldo, acho que eu citei. Enfim. Mas ainda assim você fica em uma incoerência, porque o Messi ganhou em 2010. E o que o Messi ganhou em 2010? Nada. Então, mesmo assim, seria algo totalmente incoerente. Se fosse pelo coletivo, quem merecia ter ganhado era o Iniesta. E se fosse pelo individual, quem merecia ter ganhado seria o Snyder. Tanto que, naquela época, Bola de Ouro e The Best era um prêmio só. Então, quem ganhava um, basicamente ganhava os dois, né? E se fosse separado, o Snyder ganharia a Bola de Ouro. Porque nos votos da Bola de Ouro, ele seria o vencedor ali da Bola de Ouro. E quem ganhou foi o Messi. Tipo, de maneira totalmente aleatória. Simplesmente deram a Bola de Ouro para ele. E nessa do Haaland, você não tá pegando os números corretos da temporada. Porque, tipo assim, o Messi tem a temporada de melhor do mundo e a da Bola de Ouro. A da Bola de Ouro contou no ano de 2022 inteiro. Então, tipo assim, por isso, inclusive, que o Benzema não ganhou, né? Quem ganhou foi o Messi, e aí o Benzema ganhou ali o The Best, que foi antes da Copa, se eu não me engano foi isso, né? Na verdade, não, é o contrário. A Bola de Ouro foi antes da Copa, certo? Não, que daí o Benzema ganhou, e no caso ali o The Best, acho que foi pro Messi, porque foi depois da Copa, e aí depois a Bola de Ouro contava a Copa. Só que aí não tá mais pegando os números do Messi na Ligue 1. E sim, quando ele tava lá esqueci o nome agora, na McDonald's League lá. Enfim, e para você ver como que sim, não tem como negar que o Messi é favorecido pela FIFA, em ano que nem tava mais contando a premiação da Copa, os caras ainda assim deram o prêmio pro Messi que ele nem sequer foi receber. Então, tipo assim, isso não tem nem como você negar. E, inclusive, foi tão feio que nem ele sequer foi lá receber o prêmio. E, tipo assim, é um absurdo lá os motivos que a FIFA deu pro Messi sequer estar disputando, sendo que ele não deveria nem entrar na lista. E os caras simplesmente deram o prêmio ali para ele. Mas, enfim, como você mesmo disse, isso foge do debate, mas é a verdade, né? Podemos dizer assim, o Messi ali teve Bola de Ouro sim, que ele não merecia ter ganhado, principalmente em 2010. E aí entra em várias incoerências se você for defender que ele merecia todas, porque daí uma vai contradizer a outra. E muito também nessa questão de título aí que você falou, porque, tipo assim, o Lewandowski merecia naquela temporada. Tipo assim, Copa do Rei não vale mais que a Bundesliga, e, tipo assim, dá o prêmio para ele só porque ele ganhou a Copa América. Se fosse qualquer outro jogador que não fosse o Messi, não ganharia. Se qualquer outro jogador que ganhasse a Copa América ali, sendo protagonista, não seria motivo para dar a Bola de Ouro. Então, tipo, aquela temporada, obviamente, foi injusto. Quem merecia ali era o Leva. Enfim. Então, mas nessa questão, eu tô falando maior. Tipo assim,
Vamos então pegar um jogador que tem Copa, o Cannavaro. O Cannavaro tem Copa, inclusive ganhou a bola de ouro no ano da Copa. Se eu não me engano, eu não lembro se ele foi o melhor da Copa, mas da Itália ele foi o melhor e ganhou a Copa. Tem como eu chegar e dizer que o Cannavaro é melhor por seleções do que o Cristiano? Não tem como. Então, tipo, não é a mesma coisa. Então você pode dizer que ele é maior porque ele tem uma Copa, mas você dizer que ele é melhor, você não pode dizer que ele é melhor que o Cristiano por seleções. E aí você tá tentando equiparar o Vini não ter jogado nada da seleção com o Neymar não ter jogado nada pela seleção, o que não é uma afirmação verdadeira, porque o Neymar, a única coisa que ele não ganhou pela seleção foi a Copa. Então, tipo assim, então até 2022 você tinha que dizer então que o Messi não jogou nada pela Argentina, o que você não dizia. Então, tipo, acaba sendo uma incoerência ali também. Inclusive, é até um desrespeito com os outros jogadores brasileiros, porque se dizer que o Neymar não jogou nada, e mesmo assim ele ser o maior artilheiro, o maior assistente da seleção, é você dizer que ninguém jogou nada, né? Porque se um cara que não jogou nada consegue ser o maior artilheiro e o maior assistente da seleção, é porque os outros tudo foi uma merda. O que é uma afirmação ali que vai contra os fatos, né? E, tipo assim, das Olimpíadas que eu esqueci de responder, que você tinha falado ali naquele outro áudio, o Brasil sempre pressionava os jogadores que iam para a Olimpíada. O Ronaldinho, em 2008, se eu não me engano, vai para as Olimpíadas, perde de 3-0 para a Argentina, inclusive acho que o Messi jogou, perde lá de 3-0 para a Argentina e os caras acabam com ele. E, tipo assim, o Brasil sempre fez isso. Mandou o Romário, se não me engano, também para as Olimpíadas. O Brasil mandou vários caras para tentar ganhar as Olimpíadas e não ganharam. Tanto que em 2016, com a Olimpíada sendo no Brasil ainda, eles estavam pressionando sim o Neymar para ganhar as Olimpíadas. Tanto que o Neto fez um programa lá, ele ficou puto, dizendo que o Neymar não estava treinando, que ele não estava se dedicando para ganhar as Olimpíadas, que o Brasil não ia ganhar e tudo aquela porra lá. Aí ele ganha, aí você quer dizer que não vale mais. O Messi, no caso, a Argentina já tinha uma Olimpíada, né? Antes dele. Então, tipo assim, não sei como que os argentinos tratam, mas enfim, no Brasil tinha-se essa pressão ali para o Neymar ganhar as Olimpíadas. Ah, eu não acho que vale nada, beleza. Mas acontece que tinha sim a pressão ali para ele ganhar as Olimpíadas. E se ele não tivesse ganhado, eu tenho certeza que você estaria cobrando ele por não ter ganhado as Olimpíadas ali em 2016. Enfim, pela seleção, não tem como você dizer que o Neymar não jogou nada e que o Vini não jogou nada, porque são níveis muito diferentes. O Neymar, ele ganhou títulos pela seleção, ele teve boas atuações pela seleção, ele tem 6 gols em Copas, se eu não estou me enganado, o que já é mais que muitos jogadores ali históricos da seleção, inclusive mais que Ronaldinho fez gol em Copa, mais do que Kaká, mais do que muitos jogadores brasileiros ali que disputaram Copa. Ele tem 6 gols em Copas. Mesmo que você não queira contar o restante dos outros gols dele, ele ainda assim tem mais gol em Copas ali que muitos jogadores. Inclusive, é algo que até não faz sentido, né? Porque, tipo assim, eu nunca vejo ninguém desmerecendo muito ali os gols do CR7 pela seleção, os gols do Messi, mas aí quando vai pegar os gols do Neymar, sempre tentam desmerecer. Sendo que daí você pega até mesmo ali na Copa das Confederações, ele marcou contra a Espanha, ele marcou contra a Itália, inclusive, se eu não me engano, é o único gol de falta que o Buffon toma na carreira inteira dele. O Buffon, para mim, é um dos melhores goleiros da história. O único gol de falta que ele tomou na carreira foi esse, que foi o gol de falta que o Neymar fez ali contra a Itália. Ele não tomou mais nenhum gol de falta na carreira. Então, tipo assim, o Neymar, ele tem gols ali contra as seleções europeias também, que muita gente tenta desmerecer, dizendo que a maioria dos gols é contra as seleções sul-americanas, o que vai ser uma coisa que todo jogador que disputa campeonato sul-americano vai ter. Você pega ali até os outros mesmo, a maioria dos gols deles são contra as seleções aqui sul-americanas, até porque a Copa acontece de 4 em 4 anos, e geralmente é só lá que o Brasil vai ter jogos oficiais contra europeus, tirando ali a finalíssima e a Copa das Confederações, né, que tinha antes. E aí tem outra coisa, no caso você citou ali, o único título relevante da seleção é a Copa América, não é, como eu falei, a Copa das Confederações é um título maior do que a Copa América, e foi com o Neymar. A Copa América, se eu não me engano, o Brasil ganha de 2-0 da Argentina, não foi 3, e ganha do Peru, mas jogando mal, e sendo criticado. Você vê todas os vídeos lá sobre o Brasil na Copa América, era só crítica. O Brasil empatou, se não me engano, com a Venezuela, empatou com o Paraguai, fez atuações horríveis. E você dizer que a Argentina daquele ano é melhor que a Argentina que ganhou a Copa América, é até uma brincadeira, né? Uma Argentina ganhou a Copa América e a Copa, e a outra não ganhou nada. Como que você pode dizer que aquela Argentina que perdeu pro Brasil na Copa América é melhor do que a que ganhou do Brasil?
na Copa América? Pô, tem nem chance. Inclusive, você falou ali que o Vini voltou a trazer a bola de ouro pro Brasil, que não aconteceu, ele não ganhou a bola de ouro, ele ganhou o The Best, então o Kaká continua sendo o último ali bola de ouro. E novamente aqui você está se contradizendo, porque você falou que você avalia como esse título foi ganho. E aí se você pega ali a Copa do Mundo, o Kaká não teve participação nenhuma. Então nesse caso você está contando a Copa, mas está ignorando o resto. Ah, ele ganhou a Champions, beleza, o Neymar também tem, o que ele tem a mais ali é a bola de ouro. Mas quando a gente fala que ele jogou mais, o Neymar, mesmo sem a bola de ouro, continua tendo jogado mais. Inclusive o Henry. O Henry também não ganhou a bola de ouro. E, na minha opinião, ele é melhor que o Kaká também. Então, tipo assim, não é só uma questão de você falar, ah, não, esse cara ganhou a Champions e bola de ouro na mesma temporada, então ele é melhor. Não, isso não faz ele melhor. Pode fazer ele maior, mas ele continua não sendo melhor. Inclusive, é algo que o próprio Kaká também discorda. Muita gente, inclusive lá fora. Tipo assim, você nunca vai ver os caras colocando... Inclusive, teve, quando fizeram essas listas aí, que é essas próprias revistas ali de futebol que faz, o Neymar já, em várias, já aparecia na frente do Kaká. E isso há muito tempo. E também o seu argumento ali não fez sentido, usando como parâmetro da WWE, porque o Ronaldinho ele disse que o Neymar jogou mais que ele. Você está falando que o John Cena disse que queria que o Jey Uso ganhasse o Royal Rumble. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você pegar e analisar, esse cara jogou mais que eu, você está analisando desempenhos e reconhecendo que o outro foi melhor, e outra coisa é você torcer para o cara ganhar uma Copa. O Ronaldinho não falou que está torcendo para o Neymar ganhar uma Copa. Ele falou que o Neymar jogou mais do que ele. Então são duas coisas diferentes. Você torcer e você dizer que um cara foi melhor. E aí no seu segundo argumento que você fala, o Neymar só joga com aquele timaço do Barcelona, não é uma verdade. O Neymar continuou tendo desempenhos excelentes antes do Barcelona no Santos, que foi o que levou ele até o Barcelona, com o Barcelona, que fez ele ser a transferência mais cara da história no PSG, e os números do PSG dele também são excelentes. Acontece que ele não ganhou a Champions. E aí, nesse sentido, pesa muito mais pro lado do Vini, você dizer isso, porque o Vini só jogou no Real Madrid. O que o Vini fez pela seleção? Nada, os números dele são péssimos, não estamos nem falando de títulos. Pode pegar os números dele, pela seleção são péssimos, e pelos Flamengo também não era nada demais. Então isso ficaria até pior pro Vini, porque se a gente pega, quem jogou mais, Neymar no Santos ou Vini no Flamengo? Neymar no Santos. Vini na seleção, Neymar na seleção. Neymar na seleção. Vini no Real ou Neymar no Barça? Seria o único que daria debate, e para mim o Neymar jogou mais ainda no Barça. Então, tipo, esse argumento ali ficaria pior ainda pro Vini. E aí depois você cita da Libertadores, o que não faz sentido, porque você, quando citou o Pelé, você citou os Libertadores do Pelé. Então, tipo, aqui você tá se contradizendo novamente. Você falou que não faz sentido eu citar a Libertadores por um jogador de calibre mundial, e quando você foi falar do Pelé, você citou os Libertadores dele. E aí você pegou os números do Savarino e tem uma diferença, né? Tipo assim, o Botafogo já era o melhor time do brasileiro há um tempo, já tava com um elenco ali bom para ganhar, enquanto o Santos não ganhava Libertadores desde o Pelé, com jogadores de base ali, foi campeão. Com Neymar, André e Ganso, os caras, tipo, tudo em início de carreira, foi campeão. Com o Neymar sendo rei da América e entrando na briga pela bola de ouro, mesmo atuando no Brasil. Então também não são duas coisas ali que têm equivalência, né? São duas coisas totalmente diferentes. E aí, nesse sentido também, você não faz sentido você estar cobrando a Copa América, porque se para você a Libertadores não vale nada, a Copa América também não deveria valer. É também um campeonato sul-americano. Inclusive, a Libertadores, é mais difícil para mim do que a Copa América. Inclusive, tem mais times bons disputando a Libertadores do que seleções boas disputando a Copa América. Então, tipo, meio que perde sentido isso aí. E novamente, corrigindo aqui, tá? Você estava falando dos números do Pelé, mas você está contando gols amistosos do Pelé contra europeus. E aí, a gente entra com uma contradição. Primeiro que só vale gols oficiais, e segundo que se você estiver contando amistosos, o Pelé também jogou muito mais amistosos contra seleções europeias, porque o Brasil atualmente quase não faz amistosos contra a seleção europeia. E aí, em Copa do Mundo, você citou como se o Pelé tivesse feito esses gols em Copa do Mundo contra o europeu, o que não é verdade, até porque o Pelé, ele não tem ali 15 gols em Copa. Tipo assim, você citou 35, se eu não me engano, contra europeus. O Pelé não tem nem 15 gols em Copas, então, tipo, não faria sentido. O que você tá pegando, no caso, são gols amistosos. E a maioria dos gols oficiais, tanto do Pelé quanto do Neymar, quanto qualquer jogador brasileiro, é contra seleções sul-americanas, porque é um bagulho meio óbvio, é o que mais enfrenta. Então, todos têm mais gols contra seleções sul-americanas, tanto Pelé quanto Ronaldo. Então, essa sua tentativa de desmerecer o Neymar ali não cola, porque todos os outros jogadores têm mais gols oficiais contra seleções sul-americanas.
inclusive o Pelé. No caso, o número dele ficou alto ali porque você está pegando um amistoso em conta. Só que daí não faz sentido, porque não é oficial. Do mesmo jeito que você não considera a Olimpíada, não faz sentido considerar amistoso. E também não faz sentido pelo fato de que antigamente se fazia muito amistoso contra o europeu. Atualmente, esses amistosos quase não existem. E aí, como eu citei para você, o Neymar, na Copa das Confederações, quando ele pegou duas seleções europeias, ele marcou contra as duas. E em Copa do Mundo ele também tem gols contra seleções europeias. Então, meio que não faz sentido. Ele continua, assim, sendo o maior artilheiro, o maior assistente da seleção, o que não faz sentido você dizer que ele não jogou nada pela seleção. Você vai estar brigando ali contra fatos, como eu já falei. E aí, você dizer que ele não joga nada, você vai estar desmerecendo todos os outros jogadores da seleção brasileira. Inclusive, colocando ele no mesmo patamar do Vini, que tem ridículos 6 gols em 40 jogos, se eu não me engano, pela seleção. O que é um número ridículo. Tanto que, tipo assim, você falou, não, mas o Vini ainda tem muito tempo. Pô, na idade do Vini, o Neymar já tinha 3 vezes mais gol que isso, muito mais gol que isso. Inclusive, já tinha ganho a Copa das Confederações ali, enfrentando seleções muito mais difíceis do que seleções da Copa América. Então, 2010, na verdade, o Snyder, se você for pegar os números do Snyder, ele teve, 6 gols, tá ligado? Ele teve ali os títulos dele, mas ele não foi protagonista, porra. O cara teve 6 gols na temporada, mano. Na temporada. Se eu não me engano, são números, assim, esdrúxulos. Pode ser que não seja preciso 6 gols. Mas são números esdrúxulos do Snyder. O Iniesta, desculpa, cara. Não tem como você comparar a temporada do Iniesta com a do Messi. De 2010, infelizmente, não tem como. Eu peguei os números certos, sim, pô. Eu peguei os números da temporada 22, 23, pô. Foi a temporada que o Haaland e o Messi disputaram. Eu peguei os números certos, sim. Em relação àquele da Best, realmente, eu achei que... Aliás, esse foi o único prêmio, assim, roubado de todos, né? Foi esse da Best aí que não contava Copa e mesmo assim o Messi ganhou. Realmente não fez sentido. Como muitas coisas não fazem sentido. Como o Rodri ganhar também não fez sentido. Às vezes tem erros, né? Tem roubos, né? Que a gente fala roubo, mas na verdade é erro. Porque não tem como. Então o Messi é filho da France Football, ele é filho da FIFA, ele é filho da UEFA, ele é filho de todo mundo, né? E o que essas empresas, né, sei lá... O que essas organizações lucram ou ganham com o Messi favorecendo o Messi, né? Isso não faz o menor sentido, assim. Você acha que pagam pro Messi? Assim, igual quando falo do Real Madrid, a gente fala zoando e tal, mas, porra, o Real Madrid até que faz sentido, né? Uma instituição ali, eles podem pagar. Agora, porra, o Messi, porra, vai favorecer o Messi pra quê? Tá ligado? Não faz sentido, entendeu? De novo, favorecem o Messi porque um da Best foi errado, tá ligado? Que na verdade não é nem eles que escolhem, é uma votação. Então não tem nem como você culpar a instituição FIFA, porque quem vota é repórter e jogador e jornalista que votou naquele The Best, né? E que eles nem deviam saber que não contava Copa ou se contava Copa, e por isso que provavelmente o Messi ganhou, né? O Rodri é a mesma coisa, são votantes ali, né? Então ali, pra mim, os erros foram esses. E galera, só pra lembrar, esse aqui vai ser o meu último bloco, tá? Eu vou responder aqui os principais pontos, depois vou fazer minhas considerações finais. No próximo áudio, o Vini vai fazer as considerações finais dele, e aí vai encerrar. De novo, a questão do Cannavaro com o Cristiano Ronaldo. O Cannavaro não é melhor do que o Cristiano Ronaldo, porque tem o que o Cristiano Ronaldo fez por clubes. Não tem como descartar, não vamos pegar só o recorte de seleção, vamos pegar só o recorte por clubes. Isso não existe, né? O Cannavaro, ele tem ali a Copa, tem o melhor do mundo, não sei os outros títulos do Cannavaro, como é que foi a história dele, mas o Cristiano tem 5 Champions e 5 bolas de ouro. Eu duvido que o Cannavaro tenha chegado perto disso. Então não tem como você comparar Cristiano Ronaldo com o Cannavaro, não tem como, simplesmente, tá ligado? E você falou que o Neymar, a única coisa que o Neymar não ganhou pela seleção foi a Copa. Na verdade, o Neymar, ele não ganhou a Copa América também. Não foi só a Copa, entendeu? Não me engano, se eu não me engano, não. Ele também não ganhou aquela Copa do Mundo Sub-20, que o Messi tem também. E só. Acho que... É porque por seleção você só pode ganhar 3 títulos, né? Você só pode ganhar Copa América, Copa do Mundo ou Copa das Confederações. Não tem... E Olimpíada, né? São 4 títulos. Não tem outro título pra você ganhar. Então, tudo por seleção é assim, né? Você vai colecionando Copa e Copa América, né? Normalmente isso que acontece. No caso do Neymar, ele não conseguiu nenhuma, né? O Messi, antes de 2022, ele tinha a final da Copa de 14, né? Ele tinha ali a Copa América de 2020, né? E a finalíssima também, né? Então o Messi... E ele tinha as Olimpíadas e tinha a Copa do Mundo Sub-20 também. Então ele já tinha ganhado outras coisas pela Argentina também. Quanto aos jogadores, sim, cara. Se o Neymar, sendo artilheiro, não jogou nada, então nenhum outros jogadores não jogaram nada também. Sim, eles também não foram bem também. Tudo bem que eles ganharam a Copa América de 19, né? Que o Neymar não ganhou. Tem esse ponto também que vale ressaltar. Mas realmente, essa geração brasileira é ruim, né? É fraca. Você falou, não, as pessoas não desvalorizam os gols do Messi e os gols do Cristiano na Copa. Sim, mas porra, ambos, tipo assim, o Messi tem a Copa do Mundo, ele tem o título da Copa do Mundo jogando pra caralho, e o Cristiano tem o título da Euro. Que mais? Acho que é de relevante só, né? Eu também não gosto muito de levar Nations League em consideração, mas a gente não precisa entrar nesse debate. Mas o Cristiano tem a Euro ali como protagonista, então é óbvio que
a gente vai valorizar esses gols deles, né? E concordo com você, para mim o Buffon, maior e melhor goleiro da história do futebol. Chupa Neuer. A Argentina de 2020, da Copa América de 2020 é pior do que a Argentina da Copa América de 2019. Cara, aquele time da Argentina era horroroso, mano. Aquele time que ganhou a Copa América. Você falou, não, a Argentina que ganhou a Copa América é a Copa. Não, eu falei a Argentina da Copa América, porque a Argentina da Copa virou a Argentina da Copa depois que ganhou a Copa América. Aquela Argentina da Copa América era horrível, cara. Eles abriram 1-0, saíram fazendo falta ali, montaram uma retranca e ganharam ali na cagada, tá ligado? Então, tipo assim, aquela Argentina era horrível, né? E aí depois que ganhou a Copa América, aí o Scaloni se estabilizou, deram ali o contrato para ele, né, estabilizaram ele na seleção, ele treinou o time e aí ganhou a finalíssima muito bem, ganhou a Copa do Mundo muito bem. Aí sim, mas a Argentina da Copa América em específico era muito ruim, né? E a de 2019 era melhor sim. Você fez uma correção gramatical, né? O Vini não trouxe a bola de ouro de volta pro Brasil, ele trouxe o The Best de volta pro Brasil. Tá que seja. O Vini trouxe um título de volta pro Brasil, um título de melhor do mundo de volta pro Brasil, que o último tinha sido o Kaká, o Vini agora trouxe de volta o título de melhor do mundo pro Brasil. Não me encontrei isso em relação ao Kaká, inclusive eu disse assim que eu falei do Kaká, eu ainda falei, não, a Copa do Mundo sim, porque ele não foi protagonista, mas a Champions ele foi protagonista porque ele teve a bola de ouro pra comprovar. Eu inclusive citei isso, né? A Copa ela meio que soma, ela soma com a Champions League que ele ganhou de protagonista, mas óbvio que eu ainda falei isso, se eu não me engano, não, eu falei isso. Eu falei, não, se o Kaká tivesse só a Copa, porque ele realmente não era protagonista na Copa. Então, se ele tivesse só a Copa sem a Champions, o Neymar seria melhor. Eu ainda falei isso. Óbvio que lá fora, nessas revistas, na opinião popular, o Neymar vai estar melhor que esses caras, porque é justamente o meu ponto. O Neymar é superestimado. As pessoas colocam ele num patamar que ele não tá, colocam o Neymar atrás só de Messi e Cristiano, né? Que o Neymar é o melhor, depois vem Cristiano, depois vem Messi, né, nessa geração, que é um absurdo, né? A gente tem muito Lewandowski, Benzema, porrada de gente, eu mesmo acho o Vini, uma porrada de gente que é muito melhor que o Neymar, Iniesta, Xavi. Enfim, eu posso passar horas aqui citando. E uma porrada de jogadores que são melhores que o Neymar e a galera não coloca na frente. Então isso resume o meu ponto. Ele é superestimado, né? Por isso que em revista e na opinião popular ele sempre é melhor do que todos, menos do que Cristiano e Messi. E alguns falam que ele é melhor que Cristiano e Messi, né? Citei as Libertadores do Pelé porque na época do Pelé a América do Sul era a Europa e a Europa era a América do Sul. A Libertadores era vista como a Champions aqui. É isso que você não tá pegando. Aqui, a Libertadores, a América do Sul era o foda, era onde tinha os melhores jogadores, era onde tudo era bom, e a Europa era uma merda, entendeu? Então por isso que eu conto as duas Libertadores do Pelé, porque as duas Libertadores do Pelé você pode converter como se fossem duas Champions, você entende? Por isso que eu falei das duas Libertadores. E é isso, agora minhas considerações finais é isso, cara. Agradecer aí o Vini por ter topado o debate, agradecer aí todo mundo, agradecer quem assistiu até aqui. O Vini vai responder esse meu áudio e fazer as considerações finais dele pra gente encerrar esse debate. Ele vai ter aí a palavra final. Então eu já me despeço aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu peço para vocês se inscreverem no canal aí. O Vini, se quiser divulgar o Instagram, alguma coisa aí, pode falar. Não sei nem, provavelmente não vai dar muita view, mas se ele quiser. E é isso, cara. É isso que eu tenho pra dizer. Não, cara, aí tu tá enganado, pô. 6 gols o Snyder fez só na Copa, porque ele foi artilheiro da Copa, ao lado do Miller, e os dois fizeram 6 gols na Copa. E o Messi não fez nada, nem na Copa, e os títulos que ele tem no Barcelona, o Iniesta e o Xavi estavam do lado dele. Isso que o Iniesta ainda fez o gol do título da Copa. Então, tipo assim, se você defende que o Messi merecia a Copa de 2022 com a Argentina, ele não merecia de 2010. Porque as mesmas conquistas ali que ele teve por clube, o Snyder teve ali também, estava com ele, e fez o gol do título ali. O Iniesta, desculpa, estava com ele no Barcelona e fez o gol que deu o título da Copa do Mundo para a Espanha. Então, tipo, não faz sentido nenhum o Messi ter ganho. E em performance individual ali, o Snyder, se eu não me engano, ele foi o melhor jogador da La Liga, não, do campeonato italiano, da Série A lá, campeonato italiano. E na Copa ele foi um dos artilheiros, né? Ele foi artilheiro ali ao lado do Miller, com 6 gols, ambos com 6 gols. Então, tipo assim, não faz sentido nenhum ter ido pro Messi. Até na Champions, eu não lembro, mas eu acho que quem ganhou a Champions foi a Inter de Milão, que era o time que ele jogava também. E aí não lembro como que foi ali na Champions. Então, tipo assim, não faz sentido nenhum. Porque daí em 2022, se a gente for pegar por números também, o Messi não merecia. O que salvou ele foi a Copa. Porque em números ali, o Mbappé tava melhor, o Benzema tava melhor. Então, tipo assim, ele ia ficar atrás de muita gente, se for pegar só números. E se for pegar a Copa, aí sim, poderia dizer que o Messi merecia. Mas, tipo assim, se for somar a temporada inteira, quem merecia mais era o Mbappé. Porque o Mbappé também fez uma puta Copa. E na temporada, em geral, ele também foi muito superior ao Messi.
Enquanto se você falar, não, mas o Messi ganhou a Copa, beleza. Então se for só por ganhar a Copa, beleza, o Messi merece. Só que daí em 2010 ele não merecia. E aí quando você citou ali que é erro e tal da France Football, e você perguntou, mas o que que a FIFA ganha, o que que esses caras ganham beneficiando o Messi? Pô, mas aí a gente poderia usar o mesmo argumento para dizer que a bola do Rodri é justa também. Porque, tipo assim, o que que eles iam ganhar dando o prêmio pro Rodri, sabe? Então, tipo assim, não é algo que faz muito sentido. E, tipo assim, sobre essa questão de voto ali, já teve várias polêmicas em relação a isso. Principalmente aquela do Cristiano, que o pessoal fala que quem deveria ter ganho era o Ribéry, né? Principalmente naquela época, foram vasculhar e já teve muita polêmica em relação a isso, em relação a voto de treinador, dizendo que o voto não foi contabilizado, dizendo que, meu voto foi para uma pessoa que eu não votei, e coisas do tipo. Então, tipo assim, sobre essa questão, é algo bem complicado, porque, tipo assim, dá para ver claramente, assim, que tem temporadas, assim, que eles querem que tal pessoa ganhe. E quando eu falei ali dos números também, né, que você respondeu ali dizendo os números, eu não tô falando só dos jogadores atuais, eu tô falando de toda a história da seleção brasileira. Se o Neymar não jogou nada pela seleção e ainda assim ele foi o melhor assistente e o cara com mais gols pela seleção brasileira, então nunca existiu um brasileiro que soube jogar bola, porque um cara que não jogou nada consegue ser o melhor artilheiro e assistente da seleção. Pô, então ninguém nunca jogou nada pela seleção brasileira. É um argumento que não faz sentido. E sobre a Copa América ali da Argentina, eu discordo, continuo discordando, até porque, tipo assim, aquele Brasil que ganhou da Argentina, ele empatou com o Paraguai, empatou com Venezuela, vinha fazendo péssimas partidas na eliminatória, quando pegava Colômbia, Equador, ganhava de 1-2-0 no máximo, e ganhou de 2-0 daquela Argentina. Então, tipo assim, eu discordo totalmente também nessa parte. Aquela Argentina que ganhou do Brasil na Copa América, já era uma Argentina melhor. Tipo, inclusive foi e ganhou a Copa depois. Então, tipo assim, também não dá pra dizer, tipo assim, não, só ganhou a Copa porque ganhou a Copa América do Brasil. Pô, eles chegaram e perderam o primeiro jogo lá para a Arábia Saudita e depois ganharam de todo mundo, todos os outros jogos. Então, tipo assim, eles chegaram motivados porque ganharam do Brasil, mas pô, logo na primeira partida os caras já começaram perdendo, tá ligado? Com uma derrota. E geralmente quem começa perdendo em Copa do Mundo, que é algo curto, já é muito arriscado, porque teve várias seleções que chegaram, aí perderam o primeiro jogo, aí às vezes ganha o segundo, só que vai e empata no último, ou perde no último e ainda sai fora. Então você perdeu o primeiro jogo numa Copa, já é, tipo assim, grande chance de você ficar na fase de grupo. E aí, sobre a parte de você considerar a Libertadores do Pelé e os do Neymar, não faz sentido, mesmo assim. Até porque também você teve jogadores que eram daqui e jogaram Champions na época, como o próprio Di Stéfano, que é um dos maiores ídolos ali do Real Madrid. Ele é argentino e foi pra Espanha e jogou Champions. Então, tipo assim, não faz sentido você desmerecer a, a Libertadores do Neymar. E aí, sobre o Kaká, cara, em números, como eu citei ali, por exemplo, o Thierry Henry, ele não tem nenhum dos dois, e para mim ele também continua sendo melhor que o Kaká. Acontece que você tenta usar como base ter um prêmio individual ser melhor, como se o prêmio já fizesse ele melhor. Sendo que você tem inúmeros jogadores que ganharam bola de ouro, como o próprio Rodri, e não é melhor do que outros jogadores. Por exemplo, você pega ali, Nedved ganhou bola de ouro, Summer ganhou bola de ouro, Figo ganhou bola de ouro, um número de jogadores ganharam. Aí você pega o Neymar, não ganhou, o Suárez não ganhou, o Thierry não ganhou, o Xavi não ganhou, o Iniesta não ganhou, tipo, o Ibrahimovic não ganhou. Você teve um monte de jogadores que são muito melhores que jogadores que têm a bola de ouro. Então, tipo assim, esse cara tem a bola de ouro, então isso já faz ele melhor. Não faz. Tipo, e é por isso que não é questão do Neymar ser superestimado, é questão que os caras simplesmente assistem o futebol e não analisam só números, que é uma crítica que muita gente faz, inclusive ao Bruno Formiga, que é um defensor do Neymar, mas que é a crítica de que ele só analisa números, e o futebol não é analisado assim. A bola jogada é o ponto mais importante para definir quem é o melhor, e o Neymar jogou muito, e mesmo que você for analisar números, você não vai analisar só ele ter ganho a bola de ouro, não. Por exemplo, todos os outros títulos, o Neymar ganha. E aí o que acontece? Você tenta sempre diminuir todas as conquistas dele, para tentar deixar ele num nível menor do que ele é. Então não é que o Neymar é superestimado, você e quem é hater dele subestima todas as conquistas dele para tentar dizer que ele não ganhou nada e não jogou nada. Sendo que o único título que falta para ele mesmo é a Copa. A Copa América, o brasileiro nem sabe quantas o Brasil tem, nem eu. Então se o Neymar vai ganhar a Copa e não ganha a Copa América, foda-se.
Tipo, ninguém vai sentir falta de uma Copa América. E se ele ganha a Copa América e não ganha a Copa, todo mundo vai começar a criticar ele do mesmo jeito por conta dele não ter ganho a Copa. Então, tipo assim, ele ganhar a Copa América, pra falar a verdade, não muda em nada. Não vai deixar ele maior e nem menor por conta disso. Agora, se ele ganhar a Copa, sim, aí é o que muda. O que mudaria a carreira dele seria ganhar a Copa. A Copa América, foda-se. E é o único título que ele não tem. Quando ele jogava na América do Sul, ele ganhou a Libertadores. Quando ele foi para a Europa, ele ganhou La Liga, ele ganhou a Champions League, ele ganhou o campeonato francês lá, que foi quando que ele foi disputar. Então, tipo assim, todos os clubes ou seleções que ele foi atuar, ele ganhou alguma coisa. Acho que só na Arábia lá que ele não ganhou nada, e nem jogou direito, acho que não teve nem 10 jogos, enfim. Mas todos os outros, ele foi e ganhou títulos. E aí ele foi o maior brasileiro com gols na Champions League, é o brasileiro com mais gols pela seleção, mais assistências na Champions League, mais assistências na seleção, tem muito gol na carreira, tem bastante assistência na carreira, tem uma média de gols boas, tem uma média de assistências boas, é um dos jogadores com mais gol em final da história. Então, tipo, não tem como, tá ligado? O cara vai ser colocado entre os maiores, até porque o futebol não se resume a tem Copa e tem bola de ouro, é grande, não tem nenhum dos dois, é pequeno. Não, não é assim que o futebol é feito. O futebol é muito mais do que isso. Então, tal jogador fez muitos gols, tal jogador fez muitas assistências, ganhou Libertadores, ganhou Champions. Pô, o cara já ganhou por clubes, o cara já zerou o futebol. A única coisa que falta é a seleção. E a maioria dos jogadores não ganham tudo, são raros os jogadores que ganham tudo. Posso citar aí o exemplo Ronaldo. Ronaldo tem bola de ouro, tem Copa, não tem Champions e não tem Libertadores. E disputou as duas competições. E a maioria dos jogadores é assim, sempre vai ficar devendo algo. O que falta pro Neymar é a Copa e a bola de ouro. É as únicas duas coisas ali que ele não tem. Mas isso não vai fazer ele menor do que muitos jogadores. Pelo contrário, ele continua sendo grande mesmo não tendo essas duas conquistas. E aí, no caso, comparado ao Vini, a única coisa que o Vini tem a mais que o Neymar é o prêmio de melhor do mundo, que você mesmo, antes do Vini ganhar, você falava que o que contava era a bola de ouro e não o The Best. Mas enfim, o Vini, a única coisa que ele tem ali é o The Best e uma Champions a mais. Mas ele tem menos gol na carreira, menos assistência na carreira, menos gol por seleção, menos títulos por seleção, menos assistência por seleção, menos gol em Champions, menos assistências na Champions. Ou seja, ele fica atrás em todos os outros, até somar título, ele tem menos título, ele perde em tudo. A única coisa que ele tem a mais, em bola no pé ele perde em tudo. O Neymar é melhor que o Vini em quase tudo. Eu acho ali que o Vini é mais rápido e tal, mas de resto, ele fica atrás do Neymar em tudo. Então, tipo assim, quando você compara o jogador Vini com o jogador Neymar, o Neymar tá muito acima dele. Então, não faz sentido você dizer que o Vini é melhor do que o Neymar. No seu caso, é porque você não gosta do Neymar. Mas se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão colocar o Neymar muito acima do Vini, porque ele é muito acima do Vini, como jogador de futebol. E você pode pegar isso como exemplo a seleção. Tipo assim, o Vini ele não tem boas atuações na seleção. Não tem como defender. E você pega ali o Estevão, que tá chegando agora, pô, o cara tá destruindo na seleção, pelos poucos jogos que jogou e pela idade. Já tá surpreendendo. E era isso que se esperava do Vini. E tudo isso pesa na mente das pessoas, de quem vê um bom jogador de futebol. Outro exemplo que eu cito é o Zico. O Zico, ele não tem Copa, não sei se tem Copa América, mas enfim, não tem Copa. O título do Zico ali é a Libertadores, mas você pega a maioria dos caras, coloca ele como um dos maiores. Por quê? Porque o Zico jogava muita bola. Tipo assim, eu acho até que coloca ele num patamar muito acima, acho, mas não tem como negar que ele joga muita bola. E aí você vai estar criticando, tipo assim, a opinião das pessoas, porque a maioria das pessoas, o que elas levam em consideração é isso, é o futebol que o cara joga. E é por isso que o Zico, até hoje, ele é colocado num pedestal como um dos maiores, porque ele jogava muita bola. O Zico não ganhou a Copa. Não ganhou, mas ele continua jogando muita bola, e quem viu ele jogar, coloca ele entre os maiores. O próprio Vampeta, o próprio Pelé, o Pelé, inclusive, deu uma declaração falando que depois dele, o melhor jogador é o Zico. Então, para você ver o como não é uma opinião minha, é opinião meio que geral do futebol. As pessoas analisam o que elas veem, elas analisam a magia ali dentro de campo. E é por isso que elas colocam tal jogador acima de outro. Até porque se a gente fosse analisar só, tipo assim, só vamos analisar aqui só títulos, a gente não precisava nem assistir futebol para saber quem é o melhor. A gente simplesmente pegava ali e falava, não, esse cara aqui é melhor. Ele tem bola de ouro e tem Champions, esse aqui não tem. Então ele é melhor.
Então, tipo, é uma análise que não faz sentido, entendeu? E é por isso que, pra mim, o Vini não vai ser melhor do que o Neymar, porque como jogador ele é muito inferior. E aí ele pode ser maior pelas conquistas, mas melhor eu acho que ele jamais vai ser. Então, é isso, encerrando aqui a minha parte, tô até com a garganta seca aqui de tanto falar, né? Agradecer aí todo mundo que assistiu. A gente já tinha tentado fazer esse debate antes ali, junto com o Zezo, mas não deu certo. Agora a gente aqui de noite fazendo por WhatsApp mesmo para poder sair esse vídeo. Enfim, encerro aqui a minha parte. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dia aí nós pode fazer outros debates aí de outros assuntos também. Não sei, eu acho que você fala meio que de tudo, né, no seu canal. Então, se quiser fazer um sobre WWE, sobre série, sobre qualquer coisa aí, pode me chamar. Só para registrar aqui, porque a gente foi pesquisar os números do Snyder, né? Eu tinha pesquisado e vi 8 gols, 7 assistências, mas o Vini falou que foi, na verdade, 8 gols e 15 assistências. Eu posso ficar com o número dele, ainda assim eu acho que são números risórios para quem quer ser melhor do mundo. E aí eu acho que já, como eu não acho que o Snyder mereça, por conta disso, eu acho que já rebate o ponto ali do Mbappé que ele citou e de todos os outros ali que ele citou. Em relação aos gols em finais do Neymar, pelo amor de Deus, né? Ele é um dos jogadores que mais tem gol em final. Porra, metade dos gols é em Paulista, né? Porque em final importante de Copa América, Copa do Mundo ele nem tem final, né? Mas de Copa América, de Champions ele não tem, né? Inclusive a final da Champions 2020 ele não tem. O único gol em final relevante que ele tem é a da Champions 2015, né? Que ele faz ali aos 95. Mas foi isso, eu não posso ficar falando aqui, né? Eu estaria roubando a regra do debate, digamos assim. Por mais que não tinha regra de tempo, né? Enfim, mas